Eu quero compartilhar com você uma palavra abençoada e chamar você para o nosso terceira quarta. Nós vamos ter aqui a vigília entre nós. E quero chamar agora na segunda semana, né? Dia 11, é a semana que vem, né? Sem ser nessa quarta, na outra, dia 11. Nós vamos fazer aqui então, pessoal, a vigília entre nós. Um momento de comunhão, de intercessão, de clamor, de súplica. É véspera de feriado, quero que você venha. Para a gente poder orar junto. Para a gente poder buscar a Deus junto. Para a gente poder interceder uns pelos outros. Para a gente poder praticar o que a Bíblia nos ensina. Então põe no teu coração, vira a vigília. O apóstolo Paulo me disse, muitas vezes em fome, muitas vezes em prisões, muitas vezes em açoites, muitas vezes em jejum e muitas vezes em vigílias. Então eu quero chamar você para esta vigília, que é um culto especial, aonde a gente vai lutar junto. A sua luta vai ser a luta do irmão que está do teu lado. Nós vamos se transformar num exército de um homem só. Como nós já descobrimos aqui, lendo as Escrituras Sagradas, a gente viu aqui Davi vencendo o exército dos filisteus sozinho. Porque Deus não precisa de muitos. Deus precisa dos fiéis. Amém? A mesma coisa aconteceu com Eliseu. O rei da Síria se reunia lá no escritório dele para se tratar de guerra, ou no quarto do dormir. Chamava os oficiais e falava: nós vamos atacar Israel por ali. Só que o Espírito de Deus revelava para Eliseu lá em Israel. Ele chamava o rei e fala: eles vão atacar por lá. O rei ficava pronto. Aí alguém disse assim: o rei da Síria achou, nós temos algum mercenário no nosso meio aqui? Alguém que está infiltrado? Porque todas as guerras que nós vamos contra Israel, eles já estão preparados contra a gente. Aí alguém disse: não, rei, é porque lá tem um homem de Deus chamado Eliseu, que tudo que você fala aqui, Deus mostra para ele, tá? Então Eliseu era um exército de um homem só. Hoje eu quero falar de alguma coisa interessante que vai nos ajudar. O apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu algumas cartas, e uma delas foi a carta aos Efésios. Efésios, a igreja de Éfeso era uma igreja que ele tinha fundado. E ao mesmo tempo que ele fundou aquela igreja e amava cuidar e pregar o Evangelho, porque para isso ele foi chamado, ele também foi perseguido pelos religiosos. Olha para você ver. Olha para você ver como que a religião não tem nada a ver com o reino. Porque Paulo anunciava o reino e os religiosos os prenderam. Olha para você ver como que a religião não tem nada a ver com o reino. Jesus anunciava o reino e os religiosos o prenderam e o mataram. Entendeu? Então Jesus não tem nada a ver com religião. E Paulo preso e ele cuidando da igreja. Olha para você ver, ele tinha tudo para desistir, irmãos. Estava preso, foi preso muitas vezes. Ele era fariseu. Fariseu fazia parte da corte, tinha cadeira lá no parlamento, dos judeus. Os fariseus, se eu não me engano, eles tinham 120 cadeiras. Paulo fazia parte, ele era fariseu, era da elite, nunca tinha sido preso quando era religioso. A partir do momento que ele vai para o reino, aí ele começa a ser preso.
cuidando da igreja, porque para isso ele foi chamado. E eu quero compartilhar para você os ensinos que ele deu para a igreja de Efésio, quando estava dentro da prisão. É algo que aquela igreja teve o privilégio de aprender, e que também nós hoje temos o privilégio de aprender com os ensinamentos espirituais que o homem de Deus levou para a igreja de Efésios. Efésios capítulo 1, vamos ler aqui e eu vou explicando para vocês algumas coisas. Essa Bíblia aqui é boa porque ela é classificada em vários. Então os profetas estão em roxo, né? Salmos, Provérbios e Eclesiastes são os poéticos, estão em marrom, cor é aquela? Vermelho. Pentateuco está em marrom, né? Os livros históricos estão laranja, o Novo Testamento em verde e os Evangelhos em azul. Mais fácil para a gente poder, né, interagir aqui. Efésios 1, versículo 1 adiante. Vamos ler? Vamos ler e vamos explicar para vocês. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésio, os fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O apóstolo mandou uma carta para o povo e estava ensinando o pessoal de Efésio. Irmão, bendito o nosso Deus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aquela igreja estava aprendendo, tendo a oportunidade de aprender, que as bênçãos de Deus eram um depósito espiritual. E ele lá de dentro ele estava dizendo: pessoal, vocês foram abençoados com todas estas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E ele falou, Paulo, ele acreditava naquilo que nós pregamos aqui, que nós somos produtos da eternidade. O que é um produto da eternidade? Ser um produto da eternidade é ser nascido na ideia de Deus para um propósito. A Bíblia nos mostra isso. Quando nós lemos Jeremias capítulo 1, a gente vê o Jeremias questionando, com medo. Aí Deus manda uma palavra para ele: antes que você se formasse no teu ventre, eu já te escolhi para as nações. Ou seja, antes dele vir no ventre, ele já tinha sido escolhido para as nações. Então ele era o fruto do pai e da mãe, era o fruto da eternidade. Quando Paulo diz aqui, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, o Paulo também acredita nesta premissa. Qual premissa? Que nós somos o fruto da eternidade. É por isso que nós vamos voltar para lá. Nós estamos aqui, veja bem, o que é o nosso modelo principal? Jesus. Como que aconteceu com Jesus? Ele habitava na eternidade, veio para cá, cumpriu a missão e voltou para a eternidade. E a Bíblia diz que está à destra do Pai. Apocalipse capítulo 3, a Bíblia diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de sentar comigo no trono, assim como eu sentei no trono com meu Pai. Então Jesus falou o seguinte: aquele que vencer, ele vai dar o direito de você assentar no trono. Ou seja, assentar no trono é voltar para a eternidade. Então nós somos um produto da eternidade e vamos voltar para a eternidade, quer vida eterna ou morte eterna, ou sofrimento eterno, melhor dizendo. Nós acreditamos nisso. Tem gente que não acredita nisso, mas Jesus é o nosso principal modelo
E aconteceu exatamente isso. Ele estava na eternidade e veio para cá para cumprir a missão dele, e depois ele voltou para a eternidade. Os discípulos disseram uma certa vez: não, o senhor não pode morrer. Ele disse: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Olha como que ele foi incisivo. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Mas se ele vier, vos ensinará todas as coisas. Aí ele começa a falar os atributos do Espírito Santo em nós. Então Jesus, ele disse: eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Eternidade. Então o apóstolo, quando ele diz assim, antes da fundação do mundo, para que fosse, nós somos eleitos nele, antes da fundação do mundo, significa dizer que ele já tinha determinado algo espiritual para nós. Agora, eu posso fugir disso? Se eu quiser, eu posso. Eu posso fugir se eu quiser, eu posso desobedecer. Se eu não crer, eu já estou fora. Isso daqui é para quem crê, que é um produto da eternidade que vai voltar para lá. Tem alguém que crê assim também como eu? Eu creio nisso, irmãos. Então a igreja estava aprendendo o seguinte, a igreja de Efésios: vocês foram eleitos em Deus antes que fosse feito o mundo. Ou seja, vocês estão mais vocês são mais do que vocês imaginam. Vocês não vieram aqui só simplesmente para poder nascer, crescer, brincar, trabalhar, pagar a conta, ficar velho e morrer. Que graça tem? Nasce, estuda, sofre, fica doente, sofre um monte de coisas, fica velho e morre. Que graça tem? Fala para mim. Não tem graça nenhuma. Então diga: a minha vida aqui é com propósito. Então tudo que você fizer tem que ser com propósito. Então isso é interessante. Vamos ler mais um pouco aqui. E ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Primeiro, predestinação. Predestinou. O que é predestinou? Eu coloquei aqui: é uma determinação antecipada de destino. Tipo assim, eu estou dando Jesus, estou dando a palavra e estou dando para vocês um predestino. Predestinado para a salvação. Olha, Jesus, ele é a determinação antecipada para você ir. Então, antes da gente chegar na eternidade e descobrir que tinha dois caminhos, então ele predestinou, ou seja, antecipou a determinação. E qual foi a determinação? O destino, a determinação antecipada do destino. Antes da gente chegar na eternidade, então ele antecipou Jesus para que nós crêssemos nele, para que através dessa confiança nós fôssemos à eternidade aonde Jesus está. Ele disse: dar-lhe-ei o direito de sentar comigo no trono. Ou seja, então Jesus é a predestinação, a determinação antecipada de destino. Ou seja, se você acreditar em Jesus, você está sendo predestinado antecipadamente à vida eterna. Então, acreditar em Jesus é ser predestinado à vida eterna. Se eu não creio, eu não estou predestinado. Porque quando eu creio, eu saio do propósito da eternidade. A Bíblia é clara: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para a vida eterna, diga, é para quem crê. Ela existe, mas
mas ela existe para quem crê. Então a gente aprendeu duas coisas importantes aqui, que as bênçãos são depositadas nas regiões celestiais. Nós aprendemos aqui que nós somos eleitos dele, nós somos um produto da eternidade, temos que voltar para a eternidade. O que volta para a eternidade? A nossa alma. E o nosso espírito, pastor? A Bíblia diz que o nosso espírito volta para Deus, de todo mundo. Porque o espírito é a autorização de Deus para a gente viver nesse corpo. Quando a gente, se Deus resolver tirar esse espírito, esse fôlego, quando Ele resolve tirar esse espírito, as células, elas morrem, necrose, o corpo já não presta mais, porque sem Deus não adianta ter o corpo. Quem entendeu? E a alma, ela vai viver na eternidade. Depois, nós vamos ter um corpo glorificado junto com a nossa alma, que vai viver para todo sempre na eternidade. Por que eu estou falando disso? Porque o tempo vai passando e as pessoas esquecem que a igreja é um lugar para tratar da vida eterna, da alma, da salvação. As pessoas estão vindo na igreja só porque querem resolver um problema com os filhos, um casamento, um problema financeiro, um problema emocional. Tudo isso pode ser resolvido. Deus pode fazer isso, Deus faz, Deus Ele cura. Tudo isso está na ideia de Deus. Mas o principal motivo pelo qual Ele enviou Jesus, Ele foi claro: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio nos redimir. O que é redimir? Ele veio comprar de volta. Redenção é isso, pessoal, é comprar de volta, é oferecer um dinheiro para aquilo que estava perdido. Isso é redenção, é pagar por algo que estava perdido, é oferecer um resgate. Então, quando Jesus ele veio nos resgatar, Ele deu a vida dele o seguinte: eles foram sequestrados pelo inferno, eles foram sequestrados pelo pecado, eles foram sequestrados pela desobediência de Adão, eles foram sequestrados por isso. Porém, eu vou agora pagar o preço do resgate e trazê-los de volta. Diga: eu estou de volta. É isso que a Bíblia está ensinando. Então aquela igreja de Efésios, ela estava tendo o privilégio de saber que existia um Deus que depositou bênçãos no mundo espiritual, para a igreja acessar. Diga: essas bênçãos são para eu acessar. Amém, gente? Tem alguém aí? Vem comigo então. O que é o beneplácito? A Bíblia diz que Ele nos predestinou para filhos de adoção através de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros por Cristo. Co-herdeiros é herdar junto. Então Cristo veio para que juntos possamos herdar. Então nós somos filhos por causa de Cristo. A Bíblia diz mais: Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que é o beneplácito, pessoal? É o consentimento de uma instância superior. Ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que Jesus veio fazer, teve o consentimento de uma instância superior, que no caso é o céu, para que aquilo acontecesse. Beneplácito. Então Deus estava abençoando, havia um consentimento do céu para abençoar aquela igreja. Então Paulo estava dizendo: pessoal, existe uma bênção depositada nas regiões celestiais, vocês estão aqui, mas vocês são fruto da eternidade, vocês são eleitos de Deus por causa do beneplácito, ou seja, há um consentimento superior agindo sobre vocês. Eu vou declarar isso para você como igreja: há um beneplácito sobre nós,
Há um consentimento de uma instância superior sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Não vai dar errado. Tem alguém comigo aqui, irmãos? Diga, não vai dar errado. Não vai dar errado. Não vai dar errado. Nós acreditamos nisso, não vai dar errado. Essas lutas que nós estamos passando, olha, quando o Espírito Santo falou claramente ao meu coração. Eu estava meditando em Efésios, Deus já me deu outras mensagens, mas Deus falou no meu coração: diga para a igreja os benefícios que a igreja de Efésios receberam em entendimento, mesmo quando o pastor deles estava preso. O Paulo estava preso, mas ele estava cuidando da igreja. Olha só para você ver, de dentro da prisão, ele estava tendo revelações desse nível para abençoar a igreja. Eles estavam dizendo: vocês não são regidos por coisas da terra, mas pelo beneplácito, pelo consentimento de uma instância superior sobre a vida de vocês. Beneplácito. Olha o versículo de baixo, vejam só. Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, a si no amado. Vamos lá. Em quem temos a redenção. Em quem temos o que, gente? O que é redenção, gente? Diga, resgate. Então, em Cristo nós temos o resgate. Em Cristo nós fomos comprados. Então você já sabe que Ele, Cristo meu Redentor. Quem já viu esse nome aqui? Lá no Rio de Janeiro tem uma estátua lá chamada Cristo Redentor. Tem muita gente que chama Cristo Redentor, mas não sabe o significado de Redentor. Então diga, Redentor é aquele que compra. É aquele que, diga, aquele que paga por aquilo que estava perdido. Diga, Redentor é o que faz o pagamento pelo resgate. Então esse povo agora está sabendo. Nós temos um Redentor. Nós somos então resgatados. Foi pago algo por mim. Foi pago um preço por mim. Então a igreja de Efésios estava sabendo que você está aprendendo. Eu tenho um Redentor. Eu tenho alguém que me redimiu. Eu tenho alguém que fez uma compensação. Eu tenho alguém que me abençoou, alguém que pagou o meu resgate. Isso significa dizer que você não pertence mais ao outro mundo. Agora você pertence a Deus, porque você tem um Redentor. Quando você diz assim, meu Redentor, você está dizendo para o mundo espiritual, no inferno, eu não te pertenço mais, inferno. Esse nome, meu Redentor, já está confessando em si mesmo que Ele pagou o resgate, que você é livre. Por isso a Bíblia Sagrada diz lá em João capítulo de número 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que a Bíblia diz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quando você diz Redentor, o mundo espiritual já sabe, esse entende que Redentor é aquele que pagou o pagamento pelo resgate, que pagou por aquilo que estava perdido. Irmão, isso tem peso. Tem gente que não sabe nem o significado de redenção. E a Bíblia diz que o Ele comprou com o que, gente? Pelo seu sangue. Aí ele redimiu. O que é redimir? Ele fez a remissão. Ele pagou o preço. Ele comprou de volta. Ele fez uma compensação. Que redimir é compensar, né? Das ofensas. Então as suas ofensas foram pagas, segundo a riqueza da sua graça. O que é a riqueza da graça? O que é graça mesmo, gente? Favor. A graça é um presente. Então você tem que saber o que significa redenção. Você já sabe.
Redentor é aquele que pagou o preço do resgate. Quem tem um redentor aqui? E qual foi o preço, gente? Sangue. Ele deu o sangue dele por você. E quando o sangue dele, olha para você ver, irmão, as coisas, o sangue de Cristo nos deu valor novamente. O sangue de Cristo devolveu a nós a dignidade. Aquilo que foi roubado no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o Senhor Jesus veio e devolveu tudo de volta com o sangue. Então agora você já sabe que as bênçãos são depositadas no mundo espiritual, você já sabe que você é o fruto, o produto da eternidade, você já sabe que você foi predestinado para a salvação, mas precisa crer. O que é predestinado? É saber que Jesus, ele determinação antecipada de destino. Então eu só vou para o céu se eu acreditar na predestinação que é Cristo. Quem entendeu? Porque tem uma doutrina numa igreja brasileira bem antiga que fala que nós somos predestinados, uma vez salvo, sempre salvo. É mentira. Por que é mentira? Porque a predestinação, na sua concepção, ela é antecipação de destino. Ela é uma determinação antecipada. Então quer dizer, a predestinação nossa é Cristo. É Ele que vai nos levar para a eternidade. Ele foi bem claro: sem mim nada podeis fazer. Então Ele é o caminho. Então Cristo é a determinação antecipada de destino, que é predestinação. Então a riqueza da graça. Então a pessoa, agora você já sabe o que é redenção, remissão, e você precisa saber o que é graça. Graça é favor. Isso aí ninguém tem dúvida, todo mundo sabe disso. Graça é favor. Mas por que teve redenção? A redenção é a ação da graça. Ou seja, Deus ele viu a igreja e diz assim: eu preciso favorecer a igreja, e eu só posso favorecer a igreja presenteando ela. Então Jesus é o presente que você recebeu. Jesus é, pessoal, o redentor. Jesus é aquele que vai fazer, que fez a remissão. E Jesus é a predestinação de salvação. Jesus é a manifestação da riqueza da graça. O que é a riqueza da graça? Graça abundante. Graça abundante. A graça de Deus ela é inesgotável. Que Jesus é o ponto mais alto da graça. Alguém duvida disso ou quem crê nisso? Jesus é o ponto mais alto da graça. A graça sempre teve, irmãos. A graça de Deus sempre existiu, desde antes da fundação do mundo. A graça sempre existiu. Agora, Jesus é o ponto mais alto da graça. Por quê? Porque é o presente de Deus de novo. Eu vou dizer uma coisa aqui. O primeiro presente de Deus foi o Éden para o homem. Aí o homem estava lá no Éden sozinho. Deus falou assim: não é bom que o homem viva só. Aí ele foi lá e preparou a Eva. Segundo a turma, eles não tinham umbigo, né, gente? E segundo a turma, eles que eles eram felizes porque não tinha nem sombra nem sogra. Olha só, esse povo é terrível. Esse povo não tem o que fazer mesmo, né? Então Eva, primeiro presente de Adão, de Deus, a manifestação da graça, o Éden. Aonde eu mostro para você que Deus, ele presenteou no Éden com a graça. O que é a graça? Presente. É o favor de Deus. Lembra que a Bíblia diz lá em Gênesis? E a Bíblia diz que Deus fez brotar um jardim no Éden. Adão, como que faz para a semente crescer? Tem que plantar, não tem? Tem que esperar, não tem?
Só que a Bíblia diz que Deus fez brotar no Éden, ou seja, Adão não precisou fazer nada. Quem que fez isso? A graça, presente. Só que o Adão, ele e a Eva, eles fizeram tudo aquilo que a gente já sabe. Então eles entregaram o presente que Deus tinha dado para eles. Eles entregaram. A Bíblia diz que eles foram expulsos do Éden. E a Bíblia diz que Deus colocou 2 querubins guardando a entrada do jardim, com espadas de fogo. Então, olha para você ver, isso é muito profundo. Isso é muito forte, irmãos. Eles foram expulsos do Éden. Então, Deus presenteou eles, a graça deu, a desobediência fez eles caírem da graça. Só que Jesus, ele é o que mesmo? Redentor. Então ele veio exatamente para resgatar a dignidade. Ele veio devolver a manifestação da graça. Ele veio presentear. Então nós temos o privilégio de ser presenteado pela graça. Diga, eu sou presenteado pela graça. Isso aqui, irmãos, olha o que diz. Eu já estou terminando, tá? Só estou trazendo para vocês esse entendimento. Pode passar mais uma agora. A graça que ele fez abundar para conosco. Então ele fala assim, o presente que é a graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Vamos lá. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu, como os que estão na terra. O apóstolo Paulo falou o seguinte: os que estão no céu e estão na terra, eles precisam congregar, precisam estar juntos. A instância superior, o beneplácito de Deus, que é, como está escrito aqui, o consentimento de uma instância superior, o céu e a terra, eles precisam andar em comunhão. Por que o céu e a terra precisam andar conectados? Porque nós somos cidadãos dos céus. Tem alguém que não é aqui? Eu sou cidadão do céu. Quem pode dizer isso também? Diga, eu sou cidadão do céu. Por isso que Jesus disse: eis que eu vos dou as chaves do reino, e tudo que ligar na terra será ligado. Por quê? Porque o céu e a terra caminham juntos. Tem pessoas que não têm esse entendimento. Você tem. A igreja de Efésios estava recebendo esse entendimento, que o céu e a terra precisam caminhar. Por isso que você deve orar, por isso que você deve falar com Deus, por isso que você deve ouvir a palavra, que é Deus falando com você, porque os céus e a terra precisam caminhar juntos. Amém? Então não tem esse negócio de não falar com Deus, de não andar com Deus, de não viver com Deus. Os céus e a terra, eles precisam andar conectados. Para a gente terminar, vamos no versículo 18 e 19 agora, para a gente adiantar. Olha isso. Tendo iluminado os olhos de vossos entendimentos, para que saiba qual seja a esperança da sua vocação. Olha que interessante. Lê comigo, gente. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. O apóstolo Paulo estava dizendo: agora vocês não são só uma igreja, vocês é uma igreja com entendimento. Agora vocês sabem que vocês são produtos da eternidade, por isso precisam voltar para lá. E o caminho para voltar para a eternidade é Jesus, o Redentor. O que é Redentor mesmo? Aquele que pagou o resgate. Pagou o resgate com o que, gente? Com sangue. Agora você já sabe, irmãos,
que ele fez isso segundo o seu beneplácito, ou seja, a ação superior de Deus sobre nós. E ele falou assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. O que é a esperança da vocação? É você entender que por tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que o céu te presenteou, tudo aquilo que a graça manifestou na tua vida, você precisa entender que agora você tem entendimento, e você sabe que você tem uma vocação, e você precisa ter esperança na sua vocação. O que é esperança? É do verbo, não é o verbo esperar, é do verbo esperançar. É você ir além, é você saber que você pode ter esperança. Se eu não me engano, em 1 Pedro ou 2 Pedro, a Bíblia Sagrada diz assim, ó: quando alguém perguntar para você da sua esperança, vem para mim, Júlio, qual é a razão da esperança que é em vós? Não sei se é 2 Pedro 5,10, não lembro se é uma coisa assim, 1 Pedro 5,10. Olha que interessante. Então agora, por que eu tenho esperança? Diga: porque eu sou produto da eternidade. Diga: eu tenho esperança, porque eu sou redimido. Diga: eu tenho esperança, porque tem ação do beneplácito. O que é beneplácito? Ação superior sobre nós. Por isso você tem que ter esperança. Por que eu tenho esperança? Porque existe uma riqueza da graça sobre nós, a riqueza do favor de Deus. Amém? Então olha o que ele está dizendo aqui: esperança. Nós precisamos ter esperança. Então a igreja de Efésios agora tinha recebido entendimento. Eles tinham o Redentor, eles tinham a graça, eles tinham o beneplácito, eles tinham a predestinação, e eles eram produtos da eternidade. Agora eles sabiam tudo isso. Agora eles tinham entendimento. Eles podiam orar: eu sou um produto da eternidade. Eles podiam orar: eu tenho um Redentor. Eles podiam orar, pessoal, porque agora eles sabiam: a graça está sobre mim, a riqueza da graça. Então eu tenho esperança. Qual é, João? 1 Pedro 3,15, eu acho. 1 Pedro 3,15, vem para nós, por favor. Estejam sempre preparados para responder a todos. Estejam sempre preparados para responder a todos que vos pedir razão da esperança que há em vós. Que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha para mim. Estejam preparados para responder a todos que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Alguém pergunta: por que você tem esperança? Você está passando uma luta, por que você tem esperança? E por causa disso, aí a Bíblia Sagrada é clara: qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Qual é a razão da esperança que há em você? Diga: eu tenho Redentor. Qual é a razão da esperança que há em você? Diga: eu sou o produto da eternidade. Qual é a razão da tua esperança? Eu tenho um Deus vivo. Jesus ressuscitou, está à destra do Pai. Então eu tenho esperança. Por quê? Porque eu tenho pessoal, um apoio na minha esperança. A nossa esperança não é esperança vazia. A nossa esperança está apoiada em algo que é real. A nossa esperança está apoiada em algo que é divino. A nossa esperança está apoiada na palavra de Deus. A nossa esperança está apoiada nos anjos que estão aqui ao nosso redor. Amém? Para nos servir. Porque a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Então eu tenho esperança porque eu tenho recursos espirituais. Eu tenho esperança porque eu tenho Redentor. Diga amém, gente. Amém. Eu tenho Redentor. Agora, olha que entendimento que a igreja de Efésios recebeu para eu terminar o último versículo. A Bíblia diz: o qual
sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Olha que interessante, igreja de Efésios, igreja aqui. E qual a sobreexcelência da grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Por que eu tenho esperança? O que está escrito que o João acabou de ler? Segundo Pedro 3,15. Estejam preparados para responder a qualquer pessoa que vos pedir a razão da esperança. Cida, por que você tem esperança? Aí a Cida tem entendimento, ela vai dizer: porque existe um excelente poder sobre nós os crentes. Por que você tem esperança, seu Maurício? A sua luta é tão grande, porque eu sei que eu tenho um Redentor, e eu sei que existe uma excelência de grandeza de poder sobre nós os que cremos. Existe uma excelência de poder sobre nós os que cremos. Por isso eu tenho esperança. Por isso eu não joguei a toalha. Por isso eu não vou jogar a toalha. A esperança, ela é um produto espiritual de Deus sobre nós. Porque a Bíblia diz que a esperança é fruto do Espírito. Quem não tem o Espírito de Deus não tem esperança. Do verbo esperançar. Quem não tem esperança do verbo esperar. Quem não tem Espírito Santo tem esperança do verbo esperar. O que acontece? Eles desistem. Marcou meio-dia, não chegou, não vem mais. Eles vão embora. Agora, quem tem a esperança do verbo esperançar, ele fala o seguinte: não chegou, mas vai chegar. A Bíblia diz assim: ainda que haja um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Creia nisso. Então, por que você tem esperança? Por causa da excelência, da grandeza do poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Aleluia. Por isso que eu tenho esperança. Você tem esperança que vai mudar o seu diagnóstico? Sim. Por quê? Porque agora eu sou uma igreja do entendimento, existe uma excelência da grandeza do poder sobre nós. Esse poder já está operando, já está removendo câncer, células malignas, está curando pessoas. Tem alguém comigo? Está libertando filhos, libertando marido, esposa, libertando netos, libertando primos, aqui através da guerra. Excelência do poder sobre nós. Você percebeu isso daqui? Sobre nós. Então existem coisas que é somente para quem crê. Diga amém. E qual é esse poder? Versículo 19 diz: qual é esse poder? Olha o poder. 19. 20. É o 20 agora. O poder que se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita no céu. Então o mesmo poder que colocou Cristo à direita de Deus é o mesmo poder que opera em nós. Para quê? Para nos colocar lá também. Porque nós somos produtos da eternidade. Então Jesus veio para nos redimir, e Jesus nos veio para poder nos colocar à direita de Deus. Lá também. Diga glória a Deus. Então, irmãos, por isso que a Bíblia diz que ao que vencer, assentar-se-á comigo no trono, assim, ao que vencer, dar-lhe o direito de assentar-se comigo no trono. Você não vai ficar de fora, porque você é um produto da eternidade. Acredite. Curva a tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor nos ensinou hoje aqui o privilégio que a igreja de Efésios teve de aprender com o seu pastor, que era Paulo, que estava dentro de uma prisão. Ele escreveu uma carta e ali ele disse: vocês foram eleitos em Deus. Obrigado por nos elegerem em ti. E agora isso só tem efeito quando nós cremos. É por isso que ele enfatizou:
Nós os que cremos. Comece a dizer: Deus, nós os que cremos vamos viver milagres. Nós os que cremos vamos fazer colheitas. Nós os que cremos vamos viver algo sobrenatural. Nós os que cremos vamos desfrutar da sobreexcelência do teu poder sobre nós. Fala para Deus: Deus, eu quero tomar posse desse poder. Eu quero, meu Deus, usar esse poder. Eu quero tomar posse, eu quero ser beneficiado pelo poder sobreexcelente que opera em nós. Que esse poder sobreexcelente que opera em nós, opere nos meus filhos, opere no meu casamento, opere nas minhas finanças, opere nas minhas necessidades. Esse poder que opera em nós já está agindo na frente. Já foi abrindo portas, já foi abençoando, quebrando cadeias, libertando oprimidos. Diga: Deus, obrigado pela graça. Fala: Deus, agora eu sei o que é ser o que é ter um redentor. Fala: Deus, agora eu sei o que é redenção, é oferecer um resgate. Obrigado por ter oferecido o teu sangue por mim. Eu declaro agora: eu fui resgatado, o redentor me resgatou. Diga para as trevas: não te pertenço mais. O resgate já foi pago, em nome de Jesus Cristo. O resgate já foi pago. Eu tenho direito à salvação. Declaro: eu fui predestinado. Ou seja, o Senhor Jesus já deu uma determinação antecipada de destino, e eu creio em nome de Jesus em Cristo. É por isso que Ele disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos e colocou Ele à direita de Deus é o mesmo que opera em nós para irmos para o mesmo lugar. Aleluia! O mesmo poder de Jesus Cristo que ressuscitou Cristo para colocar à direita, também é o mesmo poder que opera em nós para colocarmos no mesmo lugar. Agradeça a Deus e diga: obrigado, Senhor, por me colocar no mesmo lugar. O mesmo direito eu tenho agora de da vida eterna, em nome de Jesus. Glorifique o nome do Senhor agora. Diga glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Comece a declarar que Deus vai fazer proezas na sua vida. Comece a declarar que Deus se manifestará grandiosamente. Comece a declarar que Deus vai se manifestar poderosamente. Comece a declarar: Deus, eu sou um abençoado. Comece a declarar: a graça age em mim. A graça é o presente. Fala: Deus, eu quero a tua graça na minha vida todos os dias, toda hora que eu me levantar. Que a tua graça age em mim, que eu possa ser presenteado pela tua graça todos os dias. E aquilo que a minha oração não foi capaz de alcançar, que a tua graça nos faça alcançar, em o nome de Jesus. Oh, meu Deus, cubra a nossa família com a graça abundante. Cubra os nossos filhos com a graça abundante. Cubra a nossa alma com a graça abundante. Cubra o nosso ministério, cubra a nossa cidade, cubra, meu Deus, tudo o que fazemos com a graça abundante, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? A igreja de Efésios tinha aberto os olhos do entendimento. Eles sabiam agora que o poder que ressuscitou Cristo dos mortos também estava disponível para eles. Agora você também sabe. Amém? Muito bem. Pessoal que está em casa, que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esse entendimento com outras pessoas. Será uma grande bênção, porque existe cura, saúde, existe transformação sobre a vida de todas as pessoas que ouvirem a palavra e crerem nessa palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.